Queridos, esse mês nós comemoraremos, acho que é dia 20, confirma por favor, domingo de ressurreição, não é isso? Dia 20, não é? Então esse mês eu vou pregar no Evangelho de Marcos, do julgamento à ressurreição de Cristo, tá? Culminando a ressurreição, então, dia 20. Pelo menos esse é o meu planejamento. Se Deus não mudar nada, porque às vezes Deus muda, às vezes no domingo mesmo. Então vamos ler hoje, Marcos 15, de 1 a 15, eu convido a congregação a ficar em pé, e nós meditaremos sobre o julgamento do rei. O que Marcos nos ensina sobre o julgamento de Cristo? Na verdade são dois julgamentos, né? Nós veremos o segundo, a partir do segundo. Vou fazer um resumo resumido aqui do primeiro. É uma redundância poética, um exagero da minha parte. O texto diz assim então, Marcos 15, de 1 a 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhe respondeu, o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram, crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais, crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhes soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Tomem assento, por favor. Então, após a traição de Judas, que nós conhecemos muito bem, está nos capítulos anteriores, Jesus foi entregue, então, nas mãos de uma turba, que enfurecida procurava Jesus para prender e matar. Jesus, então, é entregue ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus, composto por sacerdotes, escribas e anciãos, que eram as autoridades do povo. Esses homens, então, esses líderes encenaram um julgamento à noite, algo incomum. Geralmente o Sinédrio se reunia durante o dia. Não era comum alguém reunir o Sinédrio de forma emergencial, e provavelmente nem todos estavam lá do Sinédrio, para um julgamento. Então, algo já impróprio, indevido. E eles encenaram um julgamento com falsas testemunhas, isso está no capítulo anterior, e falsas acusações. Até que o sacerdote, então o sumo sacerdote, pergunta a Jesus se ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus confirma. E a liderança, então, religiosa, não admite Jesus como Messias, o Messias aguardado. O rei, o ungido, o Cristo, que veio para salvar seu povo e o mundo, aquele que veio para o perdão dos pecados de todo que nele crer, foi considerado réu de morte por dizer que era o Messias, o Cristo. E realmente era. Realmente é. Mas foi julgado por isso. Foi julgado pela religião. Não podendo então executar a morte, porque então eles consideraram que Jesus foi blasfemo, por se autodeclarar Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Então, como a religião, o judaísmo não podia executar a morte, porque Israel estava sob domínio romano e só Roma poderia decretar a morte, conforme João nos registra no Evangelho, capítulo 18, Jesus é entregue a Pilatos, então governador romano da Judéia, para ser julgado, para ser morto. Qual a acusação?
não é mais uma acusação religiosa de ser o Cristo, de ser ungido, mas é sobre política. É sobre falsidades e discursos distorcidos. Os religiosos então acusaram Jesus de ser ele o pretenso rei dos judeus. E Lucas registra a acusação dos sacerdotes e escribas, que Marcos não dá esse detalhe. Diz assim então Lucas 23, 2. E ali começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. E era, mas não para dominar Roma, para salvar seu povo. Pastor Exaltino Gomes diz assim: como Pilatos era o representante do poder romano e responsável pela ordem pública, a entrega de Jesus a ele tira a questão da área da heresia e passa para a área de segurança pública. Decidiram matar Jesus por heresia, mas apresentaram-no como desordeiro, uma ameaça à ordem pública. Queridos, no tempo do anticristo, ou talvez um pouco antes, nós seremos entregues como desordeiros aos tribunais. Nós seremos entregues por questões de segurança pública, não por heresias, não por falar algo, não por pregar o evangelho. Ele está pregando Cristo. Não, eles dirão que nós estamos causando tumultos e prejudicando a boa ordem da sociedade. Roma, então, não poderia admitir um outro rei que não fosse César, porque precisaria ser morto. César não dividia seu poderio de governo com mais ninguém. Então, o assunto atrairia a atenção de Pilatos, o governador romano da Judéia. Então, a morte seria certa. É exatamente o que a liderança religiosa queria no tempo de Jesus. Apresentá-lo como, então, o possível rei atrairia a atenção de Pilatos, e ele, então, seria julgado assim e morto assim, porque César não pode ter concorrente. Versos 1 a 5, então, nós temos a acusação. E nos versos 6 em diante, nós temos o julgamento. Então, verso 1, Jesus é apresentado a Pilatos logo pela manhã. Os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Aqueles que faziam parte do sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos então pergunta: é você mesmo o rei dos judeus? E Jesus responde a Pilatos que ele que estava dizendo isso. É uma forma de dizer assim: sou, mas não vou dizer. É isso mesmo, mas não vou confirmar. Mais ou menos isso. As autoridades religiosas, então, fizeram muitas outras acusações além dessas. E de diversos tipos, conforme diz a sequência do texto. Verso 13, e os principais sacerdotes o acusavam de muitas outras coisas. Então, não era apenas o fato dele ser o rei, ou acusá-lo como rei, que ele estaria subvertendo a boa ordem e a paz romana. Mas muitas outras coisas, embora esse fosse o argumento principal. E Pilatos esperava então que Jesus se defendesse. Mas Jesus não disse nada. Em nada se defendeu. E Pilatos muito se admirou. Um rei eufórico, um rei querendo o trono, um rei querendo o lugar de César ou ser um governador de alguma região, naturalmente reivindicaria o trono naquela hora. Ele diria das suas credenciais. E com boas e veementes palavras, ele diria algumas poucas e boas para Pilatos, para os anciãos do povo e para o próprio povo. Mas Jesus não disse nada. Mesmo sendo realmente o rei dos judeus e o rei dos reis, Jesus se calou. Pensando nas acusações, então, um inocente se defenderia, já que foi feito perguntas para ele, nós nos defenderíamos. Nós contaríamos a nossa versão do caso. Nós contaríamos da prisão injusta, com falsas acusações no sinédrio, feitas escondidas de madrugada. Pediria a palavra, diria o meu caso, a minha visão, o meu argumento. Mas Jesus se calou, mesmo sendo inocente. Sem ter cometido algum mal ou qualquer crime digno de morte, Jesus se calou. Jesus sabia que tinha vindo ao mundo para isso.
Essa foi sua missão: ser rejeitado, preso, julgado indevidamente, ser humilhado e, sem culpa alguma, ser morto. Conforme nós lemos em Isaías 53, um pedacinho de Isaías. Seu comportamento sereno e silente estava intimamente ligado às profecias quanto ao seu ministério. Então, o verso que nós lemos no início: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. E Jesus avisou os seus discípulos que isso aconteceria a partir do capítulo 8 de Marcos. A partir do capítulo 8 até a crucificação, Jesus está dizendo: eu vou morrer, é preciso que eu morra, é preciso que eu sofra, é preciso que eu seja humilhado, é preciso que eu seja cuspido, blasfemado e etc. E eu separei o capítulo 10, verso 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, Jesus falando aos discípulos, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Mas os discípulos pensavam apenas num reino político. E pensavam então o Messias glorioso, o Filho do Deus vivo, ele não pode morrer assim, não, isso não é bem assim. E a mentalidade deles ainda estava num reino político. E só entenderam isso depois da ressurreição de Cristo e um pouquinho depois da ressurreição de Cristo. Em Atos a gente vê que os discípulos ainda estavam pensando, Cristo já ressurreto, ainda em reino político. Eles não entenderam no momento, entenderam depois. Jesus então se coloca claramente submisso ao Pai, sendo aqui interrogado, julgado, injustamente, sem crime algum. Em sua oração no Getsêmani, Jesus pediu para que o cálice do sacrifício da sua morte fosse retirado. Com dor, com intensa dor, ele pediu, mas ao mesmo tempo se colocou à disposição e em submissão ao Pai, na sua missão já dada. Algo que Pedro destaca como exemplo para a gente e como exemplo de dependência para nós, crentes. 1 de Pedro, capítulo 2. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus, além de cumprir sua missão como servo, sofredor, deixou o caminho para trilharmos. O caminho, sua própria vida. Cristo, além de Salvador, ele é o nosso exemplo de vida. E nos versos 6 ao 15, nós temos o julgamento de Cristo. Marcos, de imediato, no verso 6, já mostra um costume da época. Na festa da Páscoa, o governador soltava um preso. Era o costume, para agradar o povo. Era muita gente junta. Tinha que dar alguma coisa para o povo se alegrar, o povo ficar mais tranquilo. Provavelmente soltava sempre alguém que fosse do povo, alguém que tinha lutado pelo povo. E é o caso aqui agora. Marcos já fala sobre Barrabás, um homem que lutou contra Roma, um homem que matou alguém, um homem que tentava libertar Israel por força da violência, por força da faca, e estava preso por isso. Alguns teólogos, alguns comentaristas dizem que Barrabás era do grupo dos zelotes, uma seita mais radical que tentava libertar Israel do domínio romano através da violência. Muito provavelmente, Barrabás fazia parte desse grupo. E o povo, então, pediu que Pilatos soltasse um prisioneiro. É interessante como, quando Marcos ele apresenta o costume, aí ele diz que havia um homem, e depois ele volta para a narrativa do evento. Então, ele nos apresenta como se ele abrisse a cortina, só, olha, existe um costume, existe um preso chamado Barrabás, e agora vamos voltar para a história. Fecha a cortina, vamos voltar para a história, que eu já apresentei o cenário para vocês. E Pilatos, então, ouve o povo, pedindo que soltasse um prisioneiro. Olha, é costume o governador soltar um prisioneiro no período da Páscoa, da festa da Páscoa. Então, nós queremos que o Senhor solte um prisioneiro. E Pilatos, então, pergunta, no verso 9,
E Pilatos então lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? E no verso 10 diz: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Tem um pouco de ironia de Pilatos aqui. Vocês querem que eu solte o rei de vocês? É costume soltar alguém, quer que seja ele o rei de vocês, porque o próprio Pilatos viu que não tinha razão de condenar Jesus. Não tinha ameaça aqui ao Império Romano vista na pessoa de Jesus. E ele sabia que os principais sacerdotes e escribas tinham entregue Jesus para julgamento por causa de inveja, porque Jesus estava arrebatando pessoas após ele. Mas o povo foi maldosamente incitado, conforme a gente vê no verso 11. Os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou, no 12, o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Os religiosos incitaram o povo para que soltassem um bandido e não o rei dos judeus. O justo foi trocado pelo malfeitor. O Senhor da vida, que daria a vida dentre algumas horas para a salvação daquele povo e liberdade do seu povo, foi rejeitado. E João diz, capítulo 1, verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. A multidão incitada pelos líderes religiosos que falavam de Deus, mas na prática não serviam a Deus, preferiram um rebelde, preferiram um homicida ao Senhor do universo. É a mesma coisa que o mundo faz hoje, não é? Prefere o mal ao Senhor da vida. Prefere o mal à bondade. Prefere a rebelião, que Barrabás era um rebelde, à submissão a Deus. Cristo como representante dessa submissão. Prefere os poderes deste mundo à proteção de Deus. Porque quem domina o mundo para o pecado é rebelde e homicida desde sempre. A fonte da falsidade e do engano desde sempre. E Jesus fala sobre quem é. João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai... Ele está falando aos religiosos da época. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Cristo é a verdade. Mas aquele povo preferiu o falso, o homicida, o rebelde a Cristo. A mesma coisa que o mundo faz desde sempre. Prefere os poderes do mundo a Cristo. E o que a multidão então pediu para Jesus? Conforme a gente já adiantei aqui na leitura do verso 12, o que vocês querem então que eu faça com o que vocês chamam de rei dos judeus? Pilatos é irônico aqui o tempo todo. Vocês dizem que ele é rei dos judeus, eu não estou vendo nada demais aqui, não é uma ameaça para mim nem para César em Roma. Poderia soltá-lo, mas vocês querem Barrabás. E o que eu faço com ele? O que vocês querem que eu faça com ele? E o povo grita, crucifique-o. Mas Pilatos tenta retrucar. Que mal ele fez? Ele não cometeu crime nenhum. Por que condená-lo? Eu já estou parafraseando. Ele não, vocês dizem que ele é rei, mas ele não me ameaça, não vai me trazer problemas. E eles gritam cada vez mais, crucifique-o, crucifique-o, mate-o. O justo de Deus sendo morto pelos seus. Lucas registra essa insistência do povo. Então, pela terceira vez, Lucas é mais detalhista. Pilatos lhe respondeu, que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. João registra a chantagem do povo. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E Pilatos então ficou acuado.
E Jesus aqui demonstra, então, seu ministério, seu sacrifício substitutivo. O culpado e homicida digno de morte, chamado Barrabás, foi libertado, inocentado, perdoado. Mas o justo, aquele sem culpa alguma, foi sentenciado à morte. Culpado no lugar do criminoso. A morte que Jesus viria a sofrer é a morte que seria nossa. Ele morreu em nosso lugar para que fôssemos libertos, perdoados e reconciliados com o Pai. Éramos Barrabás, mas Cristo morreu em nosso lugar. J.C. Ryle diz assim: nesse fato notável encontramos um vívido emblema da maneira como Deus perdoa e justifica o ímpio. Ele age assim porque Cristo sofreu no lugar dos ímpios, o justo pelos injustos. Eles merecem punição, mas um poderoso substituto sofreu no lugar deles. Eles merecem a morte eterna, mas uma gloriosa garantia morreu por eles. Por natureza, todos nós estamos na situação de Barrabás. Somos culpados, iníquos, dignos de condenação. Entretanto, quando não tínhamos esperança, o inocente Jesus Cristo morreu em favor dos ímpios. E o pior é que alguns continuam sendo Barrabás. Não se renderam aos pés do justo, do inocente, julgado indevidamente e que substituiu Barrabás na condenação. O que Pilatos então fez? Pilatos cedeu à vontade do povo. Depois de alguma pressão, depois da gritaria do povo, e já adianto, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é, nunca foi. A voz de Deus são as Escrituras, e a voz encarnada, a palavra encarnada é Cristo. Então Pilatos cedeu à voz do povo, à vontade do povo. A cidade estava cheia por causa da festa da Páscoa. Uma revolta, um tumulto não seria bom para Pilatos. Ele teria que se ver com César, ou com alguém maior, entre César e ele. Pilatos, então, não é um inocente, queridos. Não é um inocente. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos, na maioria, porque alguns a gente pode ver depois, quando Jesus morre, José de Arimateia era do Sinédrio e seguia Cristo, mas na sua maioria o Sinédrio também culpado, o povo culpado e Pilatos culpado. Pilatos não é um inocente. Nas mãos de um povo enfurecido pelo mal, Pilatos poderia soltar Jesus, mas ele cedeu à multidão, por interesse próprio, e ordenou açoitar Jesus e crucificá-lo. Pilatos também é culpado. Lavar as mãos e jogar a culpa sobre o povo ou sobre a multidão não o inocentou. Ele proferiu a sentença sobre Jesus. Mateus registra o lavar das mãos de Pilatos como símbolo de isenção da culpa. Vou jogar a culpa sobre vocês. Eu não tenho nada com isso. Tem sim. Teve sim. Ele tinha o poder de soltar, mas não fez. Mateus 27 diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E se seguirmos Mateus, vai dizer que o povo ainda diz, ainda pede a maldição da condenação de Cristo sobre eles. E veio. E veio. Década de 70, Jerusalém foi arrasada. O templo destruído, e destruído até hoje. O mal parecia em festa. O mal combinado de um governador poderoso e egoísta, de uma turba, de uma multidão enfurecida, cheia de ódio, de líderes religiosos que deveriam preservar a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, estavam combinados para a festa do mal. O mal estava em festa, um julgamento injusto, uma condenação conquistada e injusta, uma morte que se seguiria e o rei seria morto. Tudo terminado. Mas nada foge ao controle e ao propósito do Senhor. E glórias a Ele por causa disso. Essa foi a missão de Cristo. Sua entrega foi voluntária. Ele poderia ter saído daquela situação com todo o poder que lhe cabe. Mas ele sabia que precisava passar por isso.
ser injustiçado, ser amaldiçoado, cuspido, chicoteado e morto depois. O Rei dos Reis foi preso, insultado, julgado, escarnecido, cuspido por gente que precisava dele. Os soldados, multidão, sacerdotes, escribas, anciãos precisavam de salvação, mas negaram quem poderia salvá-los, quem poderia perdoar seus pecados. O rei verdadeiro sendo julgado dessa forma, sem culpa, para que gente como eu e você pudéssemos, na morte dele, receber perdão e reconciliação com Deus. Uma pena que alguns continuam no meio da multidão, crucifica-o, não se renderam aos pés. Dessa multidão nós temos um registro depois da morte de Cristo ainda, assim como ele, quando ele expira, um centurião reconhece. Esse era filho de Deus. Quantos ainda continuam no meio da multidão, sem reconhecer o Senhor Jesus como Senhor do universo e nosso Salvador? Nós precisamos dele. Nós precisávamos dele. Deus não o colocou ali por acaso. Embora Deus tenha usado a maldade desse povo, a maldade desses líderes e do próprio Pilatos, tudo estava no controle do Senhor, para que nós tivéssemos salvação. E a gente precisa pensar sobre algumas coisas. Jesus seguiu o seu caminho de insultos, de dores, e Marcos registra isso bem marcado. Marcos ele tem um estilo de escrita rápida, parece que ele está agitado, e ele marca muito bem as fases e as mudanças de narrativa. E a partir do capítulo 8, Jesus vai dizer isso várias vezes aos seus discípulos: é preciso que eu morra, eu vou morrer, depois de 3 dias eu ressuscito. E os discípulos não vão entendendo. Era necessário que Jesus passasse por este caminho de insultos, de dores, mas sem abrir a boca, sem revidar, sem insultar seus algozes, nem aqueles que estavam julgando e acusando. Sua missão era morrer para que nossos pecados fossem punidos. É o meu, o teu. Você só pode pedir perdão ao Senhor em casa, quando você ajoelha e pede perdão, porque Cristo já pagou por ele. Então, como um pai educa o filho, nós somos educados pelo Senhor. À medida que a gente se volta e pede perdão, ele diz: não faz mais isso, eu estou te perdoando. O pagamento já foi feito, mas você precisa amadurecer. Essa era a missão de Cristo, para perdão dos nossos pecados. O Senhor foi julgado injustamente, conforme nós já vimos, sofreu insultos, ódio, zombaria, como caminho inevitável da sua missão. Nenhum desses que julgaram, seja no julgamento no Sinédrio ou diante de Pilatos, nenhum desses da turba que pediram a crucificação, nenhum desses religiosos, ninguém pediu perdão. Ninguém se rendeu aos pés de Cristo. Não tem registro disso nas Escrituras, a não ser o centurião. Ninguém. Eles estavam fazendo mal, mas sob debaixo da soberania de Deus, porque era necessário que Cristo passasse por essas coisas. Pedro negou Cristo, assim pertinho, mas se arrependeu. Judas traiu o Senhor, mas não se arrependeu. Tudo conforme a soberania do Senhor. Então não se arrependeram. A multidão preferiu Barrabás. Pilatos preferiu o seu nome e seu prestígio em manter a cidade sob a ordem. E os religiosos preferiram do jeito que estavam, dizendo que falavam de Deus, que serviam a Deus. Eles serviam seus próprios corações. Eram sepulcros caiados, sepulcros pintados de cal. Por fora bonitinhos, enfeitadinhos, cheio de florzinha, por dentro cheio de podridão e bicho. Esses eram os religiosos, que viram o Messias, mas não reconheceram como Messias. E, queridos, parece-me que vivemos as mesmas coisas. Proclamamos o Evangelho, muitos não dão a mínima. Até andam perto,
mas não se rendem ao Senhor dos Senhores. Crentes que dizem que servem ao Senhor não vivem conforme o Senhor deseja. Jesus continua controlando todas as coisas no trono. Está vivo. Nós ainda passaremos no texto da morte e no texto da ressurreição. E vocês sabem da história. Jesus está vivo. Ele venceu a morte e ele foi exaltado pelo Pai. O mesmo Pai que o colocou numa missão de dor e sofrimento foi o mesmo Pai que o exaltou com a ressurreição, a ascensão e depois com a volta. E aí o tempo terminará. Para aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo, que ainda preferem Barrabás, que ainda preferem o seu egoísmo, que ainda preferem o jeito como vivem, porque acham que estão bem. Estou bem com Deus, conforme os sacerdotes, escribas e anciãos também achavam. Mas como Jesus disse, eu já li, em João 8, eram filhos do diabo. Porque eles falavam da mentira, eles falavam de homicídios, e não da verdade que é Cristo. Então, queridos, primeira coisa que a gente queria deixar com os irmãos, diante de toda essa maldade que nós vimos, saibam, eu vou reforçar até o que já falei, e descansem, porque Deus sempre esteve e sempre estará no controle da história. Não se esqueçam disso. Parece que chega nessa época, a gente fica com bronca de Judas, a gente fica com bronca de Pilatos, a gente fica com bronca dos religiosos. Como pode? Eles fizeram uma coisa com o nosso Senhor. Cuidado, porque a gente talvez faça pior. Negue o nome de Cristo, faça coisas que desagradam o nome de Cristo, mau testemunho que envergonha o nome de Cristo, e a gente fica com bronca de Judas, religiosos e de Pilatos. Mas Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da história. O propósito redentivo da humanidade sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. A soberania divina nunca é abalada por homem nenhum e poder nenhum, nem do diabo. Porque o diabo serve ao propósito do Senhor. É só ler os primeiros capítulos de Jó. O Senhor tem um controle do mal. O Senhor tem um controle da história. O Senhor tem um controle sobre nossas vidas. O propósito redentivo do Senhor continua do jeito que Ele quer fazer. Jesus voltará e levará os seus. Aqueles que não se renderam aos pés de Cristo, até a volta dele, não estarão nos novos céus e nova terra. Estarão na condenação eterna da ira do Senhor. Então descansem, que nada fugiu do controle do Senhor. Arrependa dos seus pecados, não seja um povo rebelde conforme essa multidão. Seja crente ou não aqui. Porque Deus vai terminar, aquilo que Ele começou, conforme diz Paulo aos Filipenses. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Essa é a nossa garantia. Confiemos nele. Nada foge ao controle do Senhor, nem a presença de Judas no meio dos 12. O Senhor Jesus não escolheu Judas por acaso. Ele escolheu Judas porque ele sabia que Judas o trairia. Mas Judas não se arrependeu, se matou. Teve remorso, tristeza, devolveu o dinheiro, já tinha feito besteira. Mas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. A gente só vê o finalzinho do Evangelho de João. Jesus tratando dele, e Jesus convidando, intimando a cuidar, a pastorear suas ovelhas. E Pedro fez isso. Então confie no Senhor, descanse no Senhor. Todo este mal que a gente vê nesse julgamento, e ainda terá mais coisas quando a gente vê a crucificação, todo este mal, todas as pessoas aqui de má índole, incitadas pelo mal, incitadas pelos poderes das trevas, tudo isso estava no controle do Senhor. Só um centurião reconheceu Cristo. Só um dos ladrões na cruz reconheceu Cristo. Outros continuaram zombando. Segunda coisa,
Jesus como um exemplo de como se portar nas dores. Nós já vimos isso na carta de Pedro, quando meditamos nela. Mas eu quero reforçar isso, porque é justamente Jesus o nosso modelo. Jesus é nosso Salvador, Jesus veio para nos salvar, mas Ele é também modelo de como devemos viver. Nós aprendemos, então, como Jesus a nos portarmos diante das opressões do mundo. Jesus foi julgado injustamente e, mesmo inocente, não maltratou seus opositores. Nós já vimos isso lendo um pedacinho da carta de Pedro. O Senhor sempre confiou no Pai. Na oração do Getsemane, a dor ficou escancarada, porque estava próximo o seu sacrifício. Os insultos nos julgamentos, do Sinédrio e com Pilatos, no Sinédrio chegaram a bater em Jesus, zombando, profetiza, como você diz quem foi que te bateu. A partir do verso 16, Jesus vai ser açoitado, não é com varinha de goiaba. Os chicotes tinham lascas de pedra ou bolinhas de ferro ou pedacinhos de ossos nas pontas. Eles tinham muitas tiras e pedacinhos de coisas assim para que rasgasse as costas, o corpo de quem estava sendo açoitado. Jesus já sabia disso tudo, mas a sua dor no Getsemane não era por causa do sacrifício físico, era por causa do peso dos pecados da humanidade inteira. As chibatadas, então, conforme eu falei, a morte que viria, o sofrimento aumentado, Jesus manteve-se fiel. Lembra do estudo pela manhã? Fé nas crises. Nós estudamos mais a parte econômica pela manhã, mas todo tipo de crise. Ele confiou no Senhor, no seu Pai. Confiou no julgamento do Pai, que é o que mais importava e é o que mais importa. Queridos, nós passaremos perseguições, insultos e deboches, mas sigamos os passos do Mestre, que mesmo sofrendo não revidou e não insultou ninguém. Afinal, nós estamos imersos em Cristo, batizados em Cristo, mergulhados em Cristo, unidos com Ele na morte e nos sofrimentos, e seremos unidos na glória. Pedro ensina isso na sua carta, e nós já meditamos na carta de Pedro aqui. E ele diz assim no capítulo 4: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Bem-aventurados é mais que feliz, né, Eliseu? Mais que feliz, é satisfeito em Deus, porque estamos sofrendo conforme Cristo. J.C. Ryle diz assim: aprendamos a sofrer com paciência, sem queixas, não importando o que Deus ache por bem lançar sobre nós. Antes tenhamos cuidado com os nossos caminhos, para não ofender com a língua na hora da tentação. Tenhamos cuidado para não dar lugar à irritação e ao mau gênio, por mais provocantes e desnecessárias que possam parecer as provas. E alguns ainda desferem esses insultos e essa irritabilidade com Deus, por causa das crises, por causa das tribulações ou perseguições, injúrias e deboches. Aprendamos com Cristo, então. O justo pelo injusto. O justo, inocente, julgado como um bandido, como homicida, que ele foi julgado no lugar de Barrabás. Solto, perdoado, liberto. Nós somos Barrabás, libertos por causa de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas chagas nós fomos sarados. Confiemos então na soberania de Deus e em seu conforto nas horas difíceis da vida, assim como o Pai confortou o Filho. Ele tem o controle da nossa salvação. Creiam nisso. Confiem nisso. Nossa salvação não foi um ato nosso. Ou a gente se arrepende ou se rebela. Só isso. Salvação é um ato de Deus, dado por Deus, de graça. Porque se fosse por obra, nós nos vangloriaríamos. Não é por obra, é por graça. Porque Cristo passou
pelo que nós lemos hoje. Isso é só o início. A cruz ainda não chegou. Os chicotes ainda não chegaram. Mas a vitória também chegará. E ela é certa. Assim como chegará para todos nós. Não por causa dos nossos méritos e atividades. Por causa de Cristo, que está vivo, venceu a morte e já venceu o mundo. Então nós já somos mais que vencedores. É por causa disso. Amém. Curve sua cabeça. Senhor Deus, gratidão. Gratidão ao Senhor pela obra de Cristo Jesus. Sabendo do que lhe aguardava, sabendo do que precisava passar, se submeteu à sua missão, submeteu ao Pai Celeste, nosso Pai, para que nós tivéssemos chance de vida, chance de perdão, chance de morada com o Senhor, chance de reconciliação com o Senhor. Gratidão a Deus. Nós éramos Barrabás, condenados, sem chance alguma, mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que tivéssemos vida. Pelas chagas dele nós fomos sarados, perdoados, somos adotados, herdeiros junto com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Nós herdaremos as bênçãos de Cristo e reinaremos com Ele. Gratidão, ó Deus, gratidão. E aqueles, ó Deus, que ainda não se renderam aos pés de Cristo Jesus, que façam esta noite. Deles, ó Deus, mais um tempo, constrange o coração, incomode o coração, incomode a mente, os pensamentos, incomode o Senhor. Deles mais um pouco de tempo, para que reconheça o senhorio de Cristo, a missão de Cristo, a obra de Cristo, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E em nome dele, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o primogênito da criação que nós oramos. Amém e amém.